Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico psiquiatra e pesquisador em São Paulo. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto no qual há muita desinformação correndo solta por aí. Eu queria falar com vocês a respeito das medicações psiquiátricas. Eu separei para vocês alguns fatos e mitos a respeito desse assunto. Muito do que eu vou comentar aqui são dúvidas realmente pertinentes. Já outras seriam facilmente solucionadas se nós encarássemos a psiquiatria como que ela é, que é uma especialidade médica como qualquer outra. Obviamente, a psiquiatria tem as suas especificidades, mas não deixa de ser uma especialidade médica. Então, muito do que eu vou falar aqui vale não apenas para tratamentos psiquiátricos, vale para qualquer tratamento medicamentoso em medicina. Dito isso, vamos para alguns fatos a respeito das medicações psiquiátricas. Primeiro fato a respeito das medicações psiquiátricas. As medicações psiquiátricas são bem toleradas. Existe um mito de que as medicações psiquiátricas são remédios fortes, cheios de efeitos colaterais e que por isso são mal tolerados. Existe até uma fantasia de que as medicações psiquiátricas dopam as pessoas ou mudam a personalidade delas. Isso não poderia estar mais longe da realidade. As bases farmacológicas da maioria das medicações psiquiátricas que usamos hoje foram lançadas nos anos 50 e 60, ou seja, são conceitos muito bem testados. E de lá para cá, a psicofarmacologia nunca deixou de evoluir. Foram sendo sintetizados remédios cada vez mais tolerados, com menos efeitos colaterais e mantendo ou melhorando a eficácia das antigas medicações. Com isso, a grande maioria dos tratamentos psiquiátricos é muito bem tolerada hoje em dia. Agora, de fato, em nenhuma área da medicina há tratamentos medicamentosos totalmente livres de efeitos colaterais. Quando realizamos um tratamento medicamentoso, sempre temos em mente uma balança entre eficácia e tolerabilidade da medicação. Se algum efeito colateral está te incomodando ou limitando a sua vida, converse com seu médico a respeito. Verifique os riscos ou benefícios de manter ou alterar a medicação, se isso for possível. Muitas vezes, mudando a posologia, o modo de tomar a medicação, ou realizando algumas mudanças comportamentais, o efeito colateral pode ser driblado e podemos manter o tratamento e o benefício da medicação. Segundo fato, as medicações psiquiátricas são eficazes. Todo mundo já viu, ouviu falar ou teve na família um caso de tratamento psiquiátrico sem sucesso. Com isso, acaba concluindo que medicação psiquiátrica não resolve as doenças. Fazer isso é tomar a exceção pela regra. A psiquiatria em geral e a psicofarmacologia em particular evoluíram muito a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90 principalmente. Com isso, conseguimos tratamentos cada vez mais eficazes para a maioria dos transtornos psiquiátricos. Vou dar como exemplo para vocês o transtorno mais comum que existe, que é a depressão. Usando as estratégias disponíveis, nós conseguimos em mais de 80% dos casos extinguir por completo os sintomas e o paciente pode retomar a sua vida normalmente usando a medicação. E mesmo nos casos em que não conseguimos extinguir por completo os sintomas, a medicação traz alívio, o que promove bem-estar e diminui a incapacitação do doente. Agora, quais são os motivos que comumente impedem o sucesso no tratamento psiquiátrico? Entre os motivos mais importantes, podemos destacar o erro no diagnóstico. Se um transtorno não é adequadamente diagnosticado, também não será adequadamente tratado. Por isso que, diante de uma falha terapêutica, sempre é necessário revisar o diagnóstico. Uma vez revisado o diagnóstico e confirmado, há outros motivos que podem levar à falha no tratamento. Por exemplo, o uso da medicação por tempo insuficiente, em dose insuficiente ou a chamada má aderência ao tratamento, que é quando o paciente não segue as recomendações do médico, seja com relação às medicações ou alterações comportamentais que são necessárias para o sucesso no tratamento. Terceiro fato sobre medicações psiquiátricas. As medicações psiquiátricas não estão reservadas apenas aos pacientes graves. Essa é uma grande falácia que faz com que pessoas que estão em sofrimento, apresentando sintomas, deixem de procurar o tratamento por anos ou até mesmo décadas. Elas acham que a medicação é reservada para pacientes muito mais graves.
Esse preconceito, ele é derivado daquele jargão antigo que se dizia, de forma pejorativa, que o psiquiatra é médico de louco. Isso faz com que essas pessoas não busquem o tratamento ou mesmo neguem o tratamento quando algum médico indica. Vamos lembrar que a psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra. Isso é equivalente a dizer, por exemplo, que os antibióticos são reservados para pneumonia. Se o seu caso é uma amidalite ou uma sinusite, é melhor evitar os antibióticos. Gostaria de aproveitar esse momento para desfazer dois conceitos que parecem lógicos, mas que estão equivocados. Pacientes com sintomas depressivos leves ao longo da vida, por exemplo, acabam tendo menor escolaridade, menor renda e sendo mais solitários, ou seja, o desempenho dele é afetado em praticamente todas as esferas na vida, na esfera acadêmica, ocupacional e de relacionamentos. Outro erro é achar que uma doença com sintomas mais leves, ela é adequadamente tratada com doses baixas da medicação. Isso não é verdade. O tratamento psiquiátrico é personalizado. Nós temos que encontrar a medicação e a dose adequada para cada um dos pacientes, independente se a doença tem sintomas mais graves ou sintomas mais leves. Quarto fato a respeito das medicações. Terapias combinadas são muito comuns em psiquiatria. Ou seja, muitas vezes precisamos associar 2 ou 3 medicações para o tratamento adequado do transtorno. A lógica e os motivos para essa associação podem ser vários. Em alguns casos, combinamos as medicações no início do tratamento para um alívio mais imediato dos sintomas. Um exemplo comum é o uso de medicações que auxiliem no sono no início do tratamento da depressão ou da ansiedade. Uma vez que a pessoa melhore dos sintomas, essa medicação pode ser retirada. Em outros casos, uma segunda medicação pode ser acrescentada ao longo do tratamento para potencializar a ação e o efeito terapêutico do primeiro remédio. Isso é muito comum, por exemplo, no tratamento da depressão ou do transtorno bipolar. Há ainda um terceiro caso, quando nós acrescentamos uma nova medicação como antídoto para minimizar os efeitos colaterais da primeira medicação. Algo importante a se dizer é que essa combinação precisa ser feita por um psiquiatra com experiência, porque usar 2 medicações juntas não significa somar o efeito que essas 2 medicações teriam separadamente. Muitas vezes os remédios interagem um com o outro, aumentando ou diminuindo a sua atividade. Tudo isso precisa ser muito bem pensado por quem está prescrevendo o tratamento. Falando nisso, aproveito para deixar um alerta importante. Tome cuidado para você mesmo não fazer uma combinação de medicações. Como você pode fazer isso? Se automedicando ou deixando de informar para o seu médico que você já está fazendo uso de alguma medicação. Para quem faz uso de lítio, por exemplo, tomar um simples anti-inflamatório ou um diurético pode trazer consequências seríssimas. Portanto, sempre avise o seu médico no uso de qualquer nova medicação adicional. E, finalmente, o quinto fato a respeito das medicações psiquiátricas. A maioria das medicações psiquiátricas não causam dependência. Realmente são muito poucas medicações psiquiátricas que causam dependência. Podemos destacar 2 classes, que são os benzodiazepínicos, popularmente conhecidos como calmantes, e os estimulantes, que têm um uso extremamente restrito na psiquiatria. Basicamente são usados no transtorno do déficit de atenção. Aliás, esses estimulantes são muito mais usados, inclusive clandestinamente, para o emagrecimento. Apesar de serem tão poucas medicações psiquiátricas que causam dependência, há alguns fatos que fazem as pessoas pensarem que isso acontece com as medicações psiquiátricas em geral. Um dos fatos é o seguinte: imagine que a pessoa está tomando alguma medicação psiquiátrica e resolve parar abruptamente o uso. Com isso, vem alguns sintomas muito incômodos, mal-estar. Isso acontece particularmente com algumas medicações, alguns antidepressivos, por exemplo. Isso já é muito bem conhecido, é chamada síndrome da descontinuação abrupta. Isso poderia ter sido evitado se, ao término do tratamento, a descontinuação do remédio fosse feita de maneira gradual. Uma outra fonte de confusão é quando a pessoa finaliza o tratamento, seja por conta própria ou porque o médico deu alta, e os sintomas da doença retornam.
Com isso, alguém que vê ou a própria pessoa acha que está dependente do remédio. Não é isso. A verdade é que o remédio estava controlando os sintomas. Tirando o remédio, os sintomas retornaram. A maioria das doenças psiquiátricas é crônica e precisa de um tratamento prolongado, em alguns casos até mesmo para o resto da vida. Cessando o remédio, os sintomas da doença retornam. Muitas vezes, nesse caso, reiniciando o tratamento, a pessoa volta a ter o benefício do remédio e seguir a sua vida normalmente. Esses são alguns dos principais erros de conceito e dúvidas que eu observo na minha prática clínica. Espero que tenha sido útil para você. Se você gostou ou achou importante, compartilhe para que a informação chegue a quem precisa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Favorite, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Psiquiatria Online, e na nossa página no Facebook, também Psiquiatria Online. Muito obrigado e até o próximo vídeo.